Deus deixa que muitos passam por isso, porque Deus não tira as nossas lutas, não. Ele nos dá força para a gente poder suportar. Mas Ele não tira as suas provas. E na vida de todos nós aqui, eu tenho certeza que todos aqui já passaram por várias lutas. E muitas dessas lutas ferrenhas que muitos aqui passaram, eu sei que às vezes foi difícil de suportar e às vezes estão passando ainda. Mas quando você começa a olhar para a sua vida e você vê aquelas pessoas sofrendo daquela forma, e você lembra de outros que sofreram muito mais, e você lembra daqueles que estão no leito de hospital, daqueles que estão ali, mesmo irmãos nossos que estão ali com câncer. E às vezes a gente ora por um enfermo, a gente clama a Deus, Senhor, cura ele, e Deus deixa, e vai deixando o tempo passar, e vai provando a nossa fé. E você fala assim: até quando, Senhor? Você não vai me ouvir? A tendência nossa é essa, de querer que Deus nos responda da forma que a gente quer, mas Deus está respondendo da forma dele. Como a Nathalie estava falando aqui, o não de Deus também é bom. O não de Deus é bom. E a gente precisa achar o ponto. Nós percebemos, durante as perseguições que você tem passado, você ou a sua família, você nota que Deus está presente, sim. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Eleva os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele não dorme, ele não cochila. Mas às vezes a resposta dele demora um pouco. Da forma dele, no momento dele, ele vai responder. Então tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. É difícil isso, né, gente? A gente pensar como que isso pode acontecer. Então nós vamos ver que muitas dessas provações que aconteceram com vários servos de Deus, ela pode vir diretamente de Deus, outras podem vir do diabo, outras podem vir de pessoas. Por exemplo, um exemplo que nós temos aqui que vem de Deus. Deus provou Abraão, e Abraão foi aprovado, porque ele ofereceu o seu filho como Deus havia pedido. E Deus também provou Jó, só que ele permitiu que o diabo fizesse isso. Veja que muitas das vezes Deus permite que o diabo age em nossas vidas, mas ele não faz nada sem a permissão de Deus, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Então, nós vamos falar aqui nessa noite sobre o valor das provações. Qual o valor que essas provações que nós passamos, que aqueles irmãos passaram, que aqueles que estão passando lá nesses outros países, tende. Essa palavra aí que Tiago usa, em algumas versões, tenham, tende, ou seja, vocês vão ser provados, mas não fiquem tristes, não fiquem tristes, tende por motivo de toda alegria, porque vocês têm esse privilégio de padecer por Cristo Jesus. A alegria que Deus te dá, é a paz que Ele te dá, que nada pode tirar, que nada pode igualar, nada, você não pode comprar essa paz. Alguém poderia dizer: pastor, estou muito feliz porque minha vida está cheia de provas, cheia de provações. Alguém poderia chegar, imagina só essa cena, que as pessoas falando assim: à medida que meus problemas aumentam, mais feliz eu fico, o meu coração transborda de alegria. Isso não faz sentido, porque todos nós queremos o quê? As bênçãos de Deus. Nós queremos o quê? A alegria que vem do Senhor. Por isso a minha oração sempre, quando eu oro aqui na igreja, eu acho que os irmãos já viram isso, eu sempre peço a Deus que Deus dê alegria, porque a alegria do Senhor é o quê?
De novo, a alegria do Senhor é a nossa? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, mas a alegria que vem dele. Irmãos, quando a fonte da nossa alegria consiste nas bênçãos de Deus, nas bênçãos que Deus oferece, e não no Deus que oferece as bênçãos, tem uma coisa muito errada aí. Tem muita gente focalizando ou focando ou buscando as bênçãos sem buscar a Deus. O que é buscar a Deus? Buscar a Deus é se entregar, de fato. Buscar a Deus é se entregar de verdade. Buscar a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. É você pensar, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para que a igreja seja melhor, para que o reino de Deus cresça, para que as pessoas sejam abençoadas? O que eu posso fazer na minha rua? O que eu posso fazer aqui na igreja? Paulo, gente, ele tinha posses, ele tinha status, ele era um homem respeitado, onde ele passava as pessoas reverenciavam. E Paulo perdeu todos os seus cargos, ele perdeu o seu status, porque agora ele era servo de Cristo. Ele não era mais servo dele mesmo, ele não servia mais aqueles homens, aqueles judeus. Ele servia a Deus agora de todo o coração. E ele demonstrou também no ministério dele, quando ele foi chamado, ele fazia tudo com muita alegria. Gente, olha aqui para mim, jovens. Paulo fazia com alegria, servia o Senhor com alegria, mesmo diante das provas. Ele foi apedrejado uma vez, dado como morto. Tanto você está humilhado como honrado. Tem experiência tanto de fartura, como de escassez como de fartura. Mas depois ele fala, tudo, vamos juntos, tudo posso naquele que me fortalece. Repete aí, tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele fala isso, é no sentido dele suportar, é no sentido dele buscar Deus em primeiro lugar, é no sentido de ser preenchido realmente. Então, ou seja, ele, tudo posso porque Deus me fortalece, então eu sou capaz de suportar. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus te fortalece. Amém? Olha, gente, Deus te fortalece. Se você está buscando em Deus, Ele vai te fortalecer. Essa prova que você está vendo lá, que você acha que você vai passar, essa que você já está passando, é fichinha, porque Deus te fortalece. E a alegria do Senhor é a nossa força. É maravilhoso isso, né? A alegria do Senhor é a minha força. Então, não fique triste quando você estiver passando pelas provas. Tende por motivo de toda alegria o passar por elas. É claro que a gente não pode deixar de falar daquele que foi o mais provado, daquele que foi o mais vituperado, aquele que foi excomungado, aquele que foi mandado embora, que foi cuspido, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior exemplo. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Então era Jesus de Nazaré. Sofreu rejeição, padeceu por fazer a vontade de Deus, foi perseguido, desprezado, mas não perdeu a doçura em meio àquelas provas, aquele desprezo, né? Aquelas provações que Jesus Cristo passou, que a gente cantou hoje, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Gente, por isso que eu falo, tem cântico que a gente canta aqui na igreja, que você está fazendo uma oração. É como aquele cântico que a gente canta, quebra minha vida e faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Esteja disposto a ser quebrado por Deus, e Ele vai te fazer de novo. Tem uma parte desse cântico, Brian, que a gente pode até mudar depois, viu?
Já pode até mudar uma parte desse canto. Fala, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom? Não é possível. Nada encontrará de bom em nós, gente. Cadê a transformação da nossa vida? Cristo transformou você, você é nova criação, nova criatura. Nada encontrará de bom? Que isso, você tem muito de Deus na sua vida. Porque às vezes tem muita gente que acha que aquele que está mais, como é que fala, que não está em plena comunhão com Deus, ele se torna um estorvo. Não, às vezes ele precisa de ser amado, ele precisa de ser cuidado, ele precisa do seu apoio, ele precisa da sua oração. Mesmo crucificado, sofrendo as mais terríveis dores, não faltou ternura em Jesus, não faltou carinho para transmitir graça e perdão àqueles que lhe causaram males. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essas palavras foram de Jesus. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Provação. Quanto mais prova que a pessoa passa, mais firme ele fica, ele persevera. E a perseverança deve ter ação completa, porque ela não pode ir até certo ponto, ela não pode ir até metade do caminho, ela tem que ir o caminho inteiro. Perseverar é isso. Então é muito comum a gente ver as pessoas que estão passando por aflições, elas dizem que não sabem o porquê das coisas. Por que eu estou passando por isso, Senhor? O que está acontecendo? E começa a questionar a Deus. Todos nós já fizemos isso. Todos nós já falamos, por que, Senhor? Então é verdade que nem sempre sabemos o motivo das experiências desagradáveis pelas quais nós passamos. A dor e o sofrimento quase sempre nos tiram a capacidade de perceber a razão dos fatos. Ele não consegue entender aonde Deus está querendo levá-lo ou levá-la. Então Deus sabe os porquês. Maravilha, né? Deus sabe os porquês e para onde Ele quer conduzir você e a mim também. Ele sabe. A aprovação continua sendo genuína e tem propósito. Tem propósito. Nenhuma aprovação ela vem sem um propósito. Aí cabe a nós agora, cabe a você e a mim achar o propósito. O que Deus quer me ensinar com isso? Onde Deus quer me levar? O que eu preciso fazer? O que está acontecendo? Que eu preciso mudar algo em mim, Senhor. Irmãos, a aprovação continua sendo genuína e tem propósito. No devido tempo, Jó saberia o porquê de todas as coisas. Deus agindo da forma dele. Então a palavra de Deus, a nossa experiência com Ele e o futuro se encarregarão de nos confirmar as provações na vida de cada cristão, né, que tem propósito definido. Propósito definido. Todos os frutos que as provações visam produzir podem se tornar nulos se nos faltar o essencial. O que precisa ter? O que você precisa ter quando você está sendo provado? Olha aqui para mim, ó. O que você precisa ter quando você está sendo provado? Fé, perseverança e aquela palavrinha que eu sempre peço a Deus e que você também pede: sabedoria. Sabedoria. Porque quando você tem sabedoria, você vai entender, né, irmão? A gente vai entender o que está acontecendo. Senhor, me dê sabedoria, porque eu tendo sabedoria, eu sei aonde o Senhor quer me levar. A sabedoria nos faz perceber que apesar da provação, Deus é o nosso aliado. A falta de sabedoria, gente, te leva a não aceitar. Por isso, quando você estiver passando por prova,
Não pede que Deus pare a prova, não. Peça a Ele sabedoria. Então você vai embora para casa hoje pensando nisso. Aquela prova que eu passei, se eu tivesse agido com sabedoria, eu ia passar melhor por ela. Aquela prova que eu estou passando, se eu clamar a Deus pela sabedoria, eu vou passar melhor por ela. E eu vou sair do outro lado alegre, com toda alegria. Então, como você está se comportando enquanto a sua fé está sendo testada? Uma vez que as provações estão no plano de Deus, estão no plano que Deus arquitetou para a sua vida, para o nosso benefício, nosso crescimento espiritual. Então só nos resta agora encontrar o quê? Encontrar o caminho da alegria, da sabedoria. Vou repetir. Uma vez que as provações estão no plano que Deus arquitetou para o nosso benefício e crescimento espiritual, só nos resta então o quê? Encontrar o caminho da alegria, da sabedoria, da confiança que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir na nossa vida as marcas de Cristo, as inapagáveis marcas de Cristo, as indeléveis marcas de Cristo. Por isso, você que tem a marca de Jesus, você tem algo de bom em você. Algo encontrará de bom, né? Então na sua vida você tem coisas boas, porque Deus te deu um novo coração. E você está pedindo um novo coração, Ele vai te dar, vai melhorar esse que você já tem, vai melhorar. E a gente tem que pedir mesmo. Mas vamos lembrar do cântico que nós cantamos aqui, e vamos falar juntos: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Amém? Vai com isso na sua mente, vai com isso no seu coração. Feche seus olhos. Obrigado a Deus. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite, e no início desse culto, ó Pai, eu te pedi que o Senhor fale conosco, ó Pai. O Senhor está falando conosco, está falando comigo, está falando com cada um de nós. Nos ajude, ó Pai, a agir como Abacuque. Ainda que as coisas começam a dar errado, ainda que as coisas parecem que estão contra nós, ainda que os ventos são contrários, Pai, mas nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos ensina, Deus, com teu servo apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Nos ajude, ó Pai, a ter esse poder do Senhor, essa alegria do Senhor, essa força que vem do Senhor, porque nós temos muito ainda que caminhar, e nós temos que mostrar que nós somos um povo diferente, um povo alegre, um povo que te busca de todo o coração. Abençoa, Deus, cada vida aqui presente. O Senhor conhece, ó Deus, o que passa em cada coração. O Senhor conhece, ó Pai, o que passa em cada alma. Eu te peço, Pai, por essa vida que está aqui, pela nossa visitante que está aqui essa noite, esteja abençoando a ela e os seus filhos. Também aqui a família da Janaína que está presente, ó Pai, a mãe dela, esteja abençoando, fortalecendo cada vez mais a fé dela, ó Pai. Pai, que o Senhor sonda, Deus, cada coração, cada alma, cada mente, que o Senhor acrescenta aquilo que precisa ser acrescentado em nós. E uma coisa nós te pedimos aqui agora, ó Pai, todos nós: sabedoria, sabedoria. Peça a Deus, irmão, peça, Senhor, me dê sabedoria. Às vezes você nem sabe o que significa muito a fundo essa palavra, mas peça isso a Deus, peça com fé, que Ele vai te dar essa sabedoria, e você vai viver muito melhor, e você vai ajudar outros a viver muito melhor. Sim, ó Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá essa sabedoria. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém.
Amém. Vamos colocar de pé.